Boa noite a todos os presentes aqui nessa sala Zoom. Hoje nós estamos aqui para mais um evento do Curecon São Paulo. Hoje a nossa live, nossa palestra sobre gestão de alta performance. Eu desejo um excelente evento a todos e lembro que após a realização desse evento, a live ficará disponível na íntegra na TV Economista, canal oficial do Curecon no YouTube. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o conselheiro Haroldo Silva, que é coordenador do Fórum Economia em Debate, que é quem coordena, quem promove essa iniciativa, essa live de hoje. Então, por gentileza, Haroldo. Uma satisfação, uma alegria aqui estar com vocês, quem está aqui conosco ao vivo agora e, evidentemente, quem vai nos assistir depois lá na TV Economista. Eu reputo, em tempos atuais, da maior importância o tema que nós vamos destacar aqui agora. A Fernanda gentilmente aceitou a missão de nos ajudar a levar conhecimento. Agradeço aqui demais o Alfredo por também ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje e deixo aqui a bola com a Fernanda, que certamente vai conduzir muito bem, como sempre fez. É uma alegria aqui estar com vocês e um ótimo evento para todos nós. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui em mais esse momento, de conhecimento, de ampliação dos nossos horizontes profissionais, junto com especialistas que trazem muitos temas de impacto para nós, para a nossa formação e para a nossa atuação no mercado. Hoje nós estamos tendo o prazer aqui de receber o Alfredo Passos. Eu já conhecia algo do trabalho dele, e vou relatar aqui, ele tem um ótimo currículo. O Alfredo Passos é partner da Atelier Brasil, uma empresa pioneira na prestação de serviços de inteligência competitiva, inteligência de mercado no Brasil. Como executivo, ele foi gestor de serviços de marketing na Brasilite, que é o grupo Saint-Gobain, e gestor de serviços de marketing para a América Latina na EDS, Electronic Data System, que é a atual HP Company. Ele é coordenador do Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva do Conselho Regional de Administração de São Paulo, professor e autor de 12 livros. Autor e coautor de 12 livros. Então, Alfredo, muito bom a gente ter você aqui hoje e para falar desse tema, da questão da gestão de alta performance, que todos nós temos desafios, de gestão seja no nosso dia a dia, seja gestão de equipes, independente da profissão, e ele vai acentuar um pouco também a questão do economista, que tem que também fazer a sua gestão no seu posto de trabalho, ou então a sua gestão de equipes. Então, vamos ouvir o Alfredo. A palavra é sua, Alfredo. Maravilha. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a você, Fernanda, parabenizar aí também a todos pela iniciativa, de ter sempre no Conselho um local aí para debates, para receber pessoas e poder contribuir. Então, boa noite a todas e todos, E a ideia é justamente que eu possa fazer a apresentação de algumas ideias sobre essa questão da gestão de alta performance e, com isso, possibilitar, relembrar aí algumas ferramentas que a gente utiliza na prática e no dia a dia com as empresas e também levar um ponto aí de reflexão para as pessoas, Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, que vem exatamente nesse momento, e também explicar um pouco do porquê gestão de alta performance, Então, a primeira questão é que justamente o momento que a gente está vivendo, de complexidade, de incertezas, de dúvidas, nos leva a pensar muito a questão da gestão. Claro que esse é um tema que, aparentemente, todo mundo já poderia estar pensando, mas claro que a situação da pandemia acelerou
bastante, não só a ênfase, como a preocupação, e claramente também porque algumas empresas foram muito surpreendidas, porque, na verdade, não vinham fazendo uma lição de casa anterior, e a pandemia só acelerou e só acabou causando mais danos a quem não estava com algum nível de preparo, se é que é possível numa situação tão complexa como a gente viveu. O que eu tenho como proposta é focar em 3 aspectos para que essa nossa conversa possa ser bem produtiva. É falar de gestão de alta performance nessa continuidade do que eu já estou falando sobre a importância de hoje falarmos desse assunto. Depois falar de ferramentas, o que é que tem se usado e por que 2 ferramentas bastante simples que se usam no mundo da gestão podem ser muito úteis para várias empresas, e justamente a questão da gestão e do economista, como a própria Fernanda já comentou, né? Essa relação importante entre equipes. Bom, por que a gestão acabou sendo um ponto, né, importante e veio cada vez mais sendo uma preocupação para todos? Então, estou trazendo aqui como primeira ideia justamente uma pesquisa realizada pela Exame e pela IDEA sobre qual é o problema que o Brasil precisa resolver esse ano. E nessa pesquisa, alguns desses indicadores mostram o quanto, aparentemente, nós estamos claramente falando de macroeconomia, mas, é claro, a influência e o impacto que isso vai haver relacionado às empresas. Então, ponto que se destaca e todos os dias tem sido, né, notícias nos mais variados portais, jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, é a questão da inflação. Óbvio que a inflação em alta acaba com essa questão do aumento de preços, fazendo com que haja uma mudança no consumo e nos consumidores. Então, o que é importante é justamente essa leitura. Quando nós estamos ouvindo, vendo, né, lendo o trabalho de algum economista que está exatamente mostrando, apontando essas questões, é nós começarmos a ver qual é o reflexo, qual é o impacto na nossa empresa, na nossa organização. Então, o aumento de preços claramente poderá fazer com que as pessoas não consigam comprar, e já 2 características no consumo já estão acontecendo. Uma é o que a gente chama dos chamados produtos aí, os vencidinhos. O que quer dizer isso? O varejo tem feito uma promoção com os produtos que estão por vencer em muito pouco tempo, ou amanhã, ou no prazo aí de 2 dias. Então, esses produtos foram apelidados de vencidinhos. E também temos os feinhos, que são os produtos que tiveram algum tipo de, não propriamente, ele não perdeu a qualidade, mas ele teve alguma avaria na embalagem, ou a embalagem está um pouco, assim, não claramente bem definida, teve alguma batida na lata, amassou um pouco, esse tipo de situação, mas a qualidade do produto ainda está valendo. Então, ele é um chamado feinho, e dentro desse feinho, ele justamente vem para que os varejistas possam justamente atender essa questão do aumento de preço. Ou seja, eu não posso também só conviver com a marca que eu gostaria de ter, então eu vou ter que conviver com a marca que eu consigo comprar. Então, esse é exatamente um dos efeitos, né? Aí, passando para os outros índices, a questão do desemprego, né, não precisa dizer o quão elevado ele está, a questão da pobreza, né, e principalmente essa questão que se alinha com a primeira dos preços, é justamente a gente ter a perda de renda do consumo e, portanto, a perda da renda do consumidor, né? Então, isso, obviamente, influencia para que as empresas, para que as indústrias pensem em produtos que possam ser mais acessíveis. Aí, obviamente, a questão da pandemia e outros pontos. Então, ou seja, o que eu queria ressaltar é um dado de uma pesquisa, um dado macroeconômico pode ser muito importante para que a gente faça uma leitura mais detalhada, mais aprofundada sobre qual vai ser o impacto na nossa empresa, porque aparentemente são questões gerais que vão acabar nos afetando se nós não tivermos um pouco mais de atenção com relação a isso.
E isso eu vou procurar mostrar exatamente agora, quando eu vou começar a falar aqui a respeito de ferramentas. O que isso quer dizer, então? Por que a inflação, o aumento dos preços, acaba sendo um ponto de muita importância? Porque eu tenho que tomar alguma decisão. Eu tenho que fazer algo para que a minha empresa não só não seja surpreendida, como ela também não tenha uma perda de vendas, perda de mercado, perda de receita, perda de lucro, né? Tem uma série de consequências que acabam vindo em uma situação como essa. E aí, então, que vem uma primeira ferramenta que eu queria destacar, que é uma matriz que foi chamada de eliminar, reduzir, elevar e criar, que está no livro A Estratégia do Oceano Azul, criadas por dois professores, né, que é a René Malborn e o Sean Kim, que criaram exatamente essa ideia de que para que eu possa estar bem no mercado, para que eu possa ganhar mercado, para que eu possa cada vez mais pensar uma melhor forma de competir, é muito mais interessante eu procurar espaços, oportunidades, portanto, o Oceano Azul, e fugir do Oceano Vermelho, que seria onde eu tenho muita concorrência, onde eu estou sendo praticamente aí forçado ou pressionado ou a diminuir preço, ou aumentar prazo de pagamento, ou seja, numa situação que nem sempre é muito favorável e às vezes pode ser bastante desfavorável. E por que é importante pensarmos nisso? Porque tem dois aspectos aqui que são muito importantes e que normalmente as organizações, por vezes, as empresas, não fazem uma revisão sobre o que é que eu tenho que eliminar no meu portfólio de produtos. Será que tudo que eu estou oferecendo hoje é necessário, é imprescindível? Então, pode ser que não, e principalmente a situação de mercado pode fazer com que eu tenha que ter algum tipo de mudança, que é exatamente a situação que nós estamos vivendo agora. Então, muitas empresas lançaram muitos produtos, muitas empresas lançaram muitas categorias, e é evidente que isso não é possível que tenha uma possibilidade de convivência. Vou dar um exemplo. Se você pensar só na categoria iogurtes, você vai ver que a quantidade de marcas e produtos é muito extensa. E é claro que isso não cabe numa geladeira de um supermercado. Ele não pode comprar todas as marcas e todos os sabores para estar disponível. Por quê? Primeiro, porque já é um clássico se saber que 80% do consumo ou da preferência é em cima do morango. Então, você já tem aí uma característica. E, obviamente, claro que outros vão querer outros sabores, mas é evidente que tem uma questão simples, que é não caber na geladeira do supermercado. Ou seja, não dá para ter um supermercado de iogurte. Então, o que a rede varejista, o que o atacadista tem de fazer? Tem, obviamente, que diminuir a sua compra. Então, é aí que entra justamente essa primeira questão dessa proposta dos autores da Estratégia do Oceano Azul. Eu começar a entender e começar a me aprofundar em entender o meu cliente, entender o meu consumidor, para que eu faça uma revisão claramente no meu tipo de produto, que pode ser um serviço e, obviamente, também pode ser uma loja. Eu posso estar oferecendo uma quantidade muito grande de produtos e isso não ser interessante porque as pessoas vão em busca de alguma coisa. Vou dar um exemplo. Em uma livraria, existem livrarias aqui na cidade de São Paulo que estão vendendo pilhas. Agora, que dia da semana você levanta e pensa em comprar pilha para o seu controle remoto de TV ou de qualquer outro aparelho eletrônico numa livraria? Provavelmente, muito pouca chance você pensaria. Você pensaria de ir numa loja de conveniência, você pensaria numa banca de jornal, mas certamente não em uma livraria. Então, aí vem a questão. Para que eu, sendo uma rede de livrarias, eu vou ter a compra de baterias, né, de pilhas para poder vender? Então, minha venda vai ser pequena, portanto, é um produto que eu estou ali não tratando muito bem dentro do meu portfólio. E com isso você vai vendo que tem outras possibilidades. Vamos pensar também em serviços, a questão de hotéis. Então, os hotéis, para que o preço, para que o custo operacional seja menor,
Eles estão revendo essa questão de pessoas na recepção, o serviço de concierge, ou o serviço daquela pessoa que está ali só para informações, a questão de carregador de malas e porteiros, tem muitos que já não têm. Então, você tem um carrinho, você mesmo carrega a sua mala, você depois sobe com a sua mala lá para o apartamento. Então, ou seja, uma revisão relacionada a isso. E também a questão de ter restaurante e ter serviço de quarto, né? Já tem rede de hotéis que já não tem isso, exatamente para que o custo seja menor. Então, exatamente esse é o ponto, de eu entender melhor o meu cliente, o meu consumidor, para ver o que eu posso eliminar. Por quê? Porque claramente nós estamos num ambiente muito mais competitivo, a concorrência está muito maior, então eu preciso claramente pensar. E já sei que a concorrência não vem só do estado ou do país que eu estou. A concorrência hoje vem do outro lado do mundo. Então, é exatamente esse é o ponto que eu preciso observar. Dentro da linha do eliminar, vamos dizer, eu tiro um produto, eu tiro um serviço, eu tiro, né, claramente algo aí do meu portfólio de produtos ou serviços, mas um outro caminho é eu fazer o que eles chamam aqui de redução. Então, ou seja, em vez de eu ter uma linha de uma determinada marca com 20 produtos, eu posso ter uma linha com 10, com 5, enfim. Eu posso começar a pensar justamente isso. Quais são aqueles produtos que são mais vendidos e quais são aqueles que estão na preferência dos meus clientes, dos meus consumidores. Com isso, eu posso fazer uma redução. Então, é um pouco aquela história. Você vê que, no caso de iogurtes, muitos produtos foram lançados e, por vezes, eles acabam sumindo em muito pouco tempo do mercado. Por quê? Porque as pessoas, aparentemente, não têm interesse em comprar com regularidade. Comprar uma vez para experimentar é uma coisa. Agora, comprar regularmente é outra. Então, voltando para a questão dos hotéis, né, que é o exemplo que eu estou colocando na tela. Você pode reduzir, então, os diferenciais aí no caso de categorias de quartos, né? Existem hotéis que, por vezes, algumas redes estavam com 4, 5, às vezes 6 tipos de categorias, vamos dizer, entre o preço mais baixo e o preço mais alto, 6 categorias. É muita coisa, porque você está fazendo pequenas variações no produto que você está oferecendo. Então, se eu tiver 3 categorias, talvez já seja suficiente para que a pessoa também tenha uma boa escolha, né? A questão do tamanho dos quartos, então, eu estou me hospedando num hotel para uma viagem de negócios ou uma viagem de turismo. Na viagem de negócios, eu provavelmente não vou ficar o dia inteiro no hotel. Vai ser claramente para eu entrar, né? Ter aquela famosa dormidinha de noite, talvez no outro dia eu já vou embora ou vou continuar trabalhando. Então, não adianta eu ter uma estrutura de quarto, né, com televisão, com N eletrônicos, se eu não vou estar disposto ou não estou disponível para tudo isso, né? E a questão do preço mesmo, né, com relação ao que a gente um dia chamou de hotéis 5 estrelas, os hotéis de luxo, né? Então, isso hoje em dia também está muito em revisão. Então, dá para se perceber isso. Então, ou seja, só retomando aqui, um dos primeiros caminhos que são apropriados para que a gente pense nesse momento, quando eu vou pensar a gestão de uma empresa, é ter a clareza sobre o que eu posso eliminar ou o que eu posso reduzir dos meus produtos. Isso, ou serviços, né? Então, isso vale para quem tem um produto, para quem tem um serviço e para quem tem uma loja. E aí, do outro lado, na direita, então, eu começo a pensar em outras ações que, então, são importantes e que podem ser interessantes para o meu mercado. Que é, então, assim, ao pesquisar, ao me aprofundar no conhecimento dos meus clientes, dos meus consumidores, o que é que eu posso elevar em termos de valor? É a hora que eu vou buscar valor e mostrar o valor da minha empresa, do meu produto, do meu serviço, da minha loja para esse cliente, para esse consumidor.
Então, desde o caso de hotel, eu posso ter cama extra grande, como posso ter uma roupa de cama melhor, como posso ter uma melhor localização, como posso ter um chuveiro, ou seja, são detalhes que são importantes para quem está viajando e só trabalha o dia inteiro e chega no final do dia e quer tomar um banho, obviamente um chuveiro fará diferença. Se eu estou lá de férias, talvez eu não tenha tanto essa preocupação. Então, a mesma coisa com relação à questão de serviços. Nós podemos notar a quantidade hoje de serviços que são agregados aos produtos. Então, você compra celular com seguro, você já compra algum produto eletrônico que já estão te oferecendo uma assistência técnica, aí dentro dessa assistência técnica já também estão te oferecendo uma assistência residencial, ou seja, tudo isso é para que nós possamos entender o valor daquela marca e daquele produto e que está tendo uma extensão sobre o ponto de vista de serviço. Então, é isso que eu estou elevando. Não é mais simplesmente uma televisão. É agora uma televisão que tem um serviço de assistência técnica, que tem um serviço de internet, que pode estar disponível uma rede de streaming, pode ser, né, das várias que estão surgindo no mercado. Então, tem várias questões que eu posso estar elevando para mostrar mais valor. E, indo para um outro aspecto, é justamente o aspecto da criação. O que é que eu posso, diante de mudanças que estão acontecendo, eu também criar situações nas quais eu posso reforçar o meu posicionamento enquanto empresa, o meu posicionamento de produtos e serviços e, principalmente, reforçar minha marca, que hoje em dia, você sabe, né, nós sabemos a grande diferença que faz. Quando você vai comprar uma determinada marca, você provavelmente saberá que estará pagando um preço maior do que, de repente, uma marca genérica ou um produto que não leve nenhuma marca, né? Então, claramente, isso hoje a gente sabe bem. E o que quer dizer isso? É esse movimento que nós estamos vendo relacionado a embaixadores. Hoje, algumas empresas, algumas marcas estão fazendo o quê? Tendo seus embaixadores para mostrar que eles utilizam o produto e que eles estão sempre com os produtos. Quem são embaixadores que nós estamos vendo sempre, toda semana? Por exemplo, jogadores de futebol. Nós estamos vendo que cada uma dessas marcas de uniformes esportivos, cada uma delas tem o seu atleta que é aquele que é destaque, que aparece em campanhas de comunicação, que aparece em displays, que aparece em fotos nas lojas, né? Então, é exatamente esse tipo de situação. Na medida que eu estou vendo o meu ídolo do esporte utilizando aquela determinada, né, categoria lá de produtos de uma determinada marca de produtos esportivos, claro que eu vou ficar interessado, claro que eu vou ficar feliz em ter um produto daquela marca. E principalmente é isso que diferencia, né? Quando nós vamos olhar o preço de uma camisa oficial, quer seja da seleção brasileira, de qualquer time, né, de qualquer esporte, você vai ver que a camisa oficial custa 3, 4 vezes do que aquela que não é oficial. Por quê? Tem a questão da qualidade, tem a questão da marca, tem uma série de questões que estão justamente sendo oferecidas, né, para que justamente seja criado na nossa mente, na nossa cabeça, um valor extremamente importante para que a gente possa justamente perceber esse diferencial, né? É onde a marca começa claramente a se diferenciar. Então, eu diria que esse é um trabalho que vem crescendo a utilização para se fazer diagnósticos empresariais. O que uma empresa tem em termos de produtos, o que ela tem em termos de serviços, o que ela tem em uma loja, para justamente eu poder olhar se está adequado ou se eu preciso fazer algum tipo de mudança. Né? Claro que aqui nós não estamos falando que precisa fazer as 4 etapas, né? Eu não preciso eliminar, reduzir, elevar e criar. Eu posso criar aqui um tempo para as coisas acontecerem. Então, eu posso
pensar em reduzir primeiro, posso eliminar depois, posso elevar primeiro, posso criar depois, ou seja, tem tempos que podem ser diferentes. Então, isso vai valer da empresa, vai valer do setor onde ela está inserida e, principalmente, da situação da participação de mercado que ela está inserida. Depois que eu fiz isso tudo, vem uma questão extremamente importante que todos estão preocupados, que é a questão, claramente, de como é que eu meço resultados. Hoje em dia, o que nós somos mais cobrados é por quê? Por resultados. Então, todos temos que entregar resultados. Não importa se eu estou numa empresa pública, ou numa empresa privada, ou numa organização da sociedade civil, do terceiro setor, como se chama, né? Eu preciso ter claramente uma direção. E em momentos como esse, né, de novo, onde temos um grau elevado de complexidade, temos um grau elevado de incerteza, eu preciso ter claramente uma direção. E foi aqui que eu vou comentar que foi desenvolvido a partir de um trabalho que foi iniciado na Intel. A Intel é esse fabricante de chip que nós conhecemos, que está, né, em muitos dos computadores, notebooks, etc. E um dos fundadores e presidentes da Intel criou justamente essa perspectiva de se entender o que deveria ser a gestão de alta performance. E a gestão de alta performance, para ele, foi justamente um acréscimo na linha de estudo e de ideias do Peter Drucker quando ele lançou a administração por objetivos. Ou seja, a administração tem de ter objetivos, portanto, tem de ter resultados. E a Intel começou a praticar isso a partir de duas questões fundamentais, que é onde eu quero ir, ou seja, que direção essa minha empresa está tomando, ou que direção ela deve tomar, e como é que eu vou controlar o meu progresso para garantir se eu cheguei lá. E aí que, obviamente, é a sigla em inglês, né, de objetivos e resultados chaves, ou seja, né, então, qual é o meu objetivo em termos de empresa e quais são os resultados que vão me mostrar se eu estou chegando ou não nesses resultados que eu estou apresentando. E a partir do resultado que foi colhido na Intel, a partir do progresso, obviamente é uma das empresas pioneiras, líderes de mercado, né, tem uma atuação bastante forte. Uma das pessoas que trabalhou muito com este assunto e que claramente depois e até hoje está apresentando esse trabalho para várias outras empresas, para vários outros setores, é uma pessoa chamada John Doerr, que trabalhou na Intel. E ele levou, então, esta ideia, depois que trabalhou na Intel, ele virou um investidor, iniciou outros negócios, e ele levou essa ideia para o Google. E, evidentemente, hoje, quando a gente fala de OKRs, é muito ligado ao Google, exatamente porque, desde que ele apresentou isso, há 20 anos atrás, o Google pratica exatamente isso até hoje. Então, não é algo que foi apresentado num determinado momento, era a moda e acabou. Não. No Google, até hoje, é feito esse trabalho de ter qual é o objetivo da empresa, quais são os resultados que nós estamos querendo atingir. A partir do momento que isso é feito para a empresa, depois é feito para cada um dos departamentos e é feito para cada uma das pessoas. Ou seja, até hoje, a empresa, se pode-se dizer, né, que é bem-sucedida, em grande parte, está aí um dos seus segredos. Justamente ter um objetivo claro, ter uma direção clara e ter resultados bastante claros. Aqui eu estou trazendo um exemplo que é como isso se faz na prática e é também algo de curiosidade e um pouco de história. Esse foi a primeira apresentação que o Doerr fez para os dois fundadores, né? Para o Sergey e para o outro fundador do Google, que ele chamou de Googlers. E nessa apresentação, o que é que ele fez? A primeira
proposta foi justamente construir um modelo de planejamento para a empresa que seria medido por 3 resultados principais. Terminar apresentações na hora certa, o primeiro resultado. Criar um conjunto de amostras de objetivos e resultados trimestrais para a empresa. E terceiro, ganhar um consentimento gerencial para testar o OKR por 3 meses. Então, voltando. Esse aqui foi o primeiro modelo, a primeira apresentação que ele fez 20 anos atrás, e o que vem a seguir são exatamente desdobramentos que vieram a partir daí. Então, claro que algumas dessas coisas foram cumpridas e foram mudando. Então, hoje, claramente, esses indicadores de OKR continuam sendo trimestrais e passou pelo teste, né? Então, se uma empresa está praticando isso há 20 anos, isso quer dizer que ela passou pelo teste justamente de ter visto que essa é uma linguagem objetiva, é uma linguagem clara e tem o que é preciso. Tem um direcionamento e tem um indicador de resultado. Então, eu sei claramente se eu estou atingindo ou não o resultado proposto de uma forma simples. Então, ou seja, não é preciso complicar por demais para que eu possa justamente ter um indicador que a empresa possa olhar e o que é fundamental. Esse é um trabalho para ser apresentado para todos. Isso não é aquele material que vai ficar na diretoria, na gaveta do presidente ou fechado. Não, é um trabalho que é apresentado para todos de forma transparente, para todos saberem, porque é justamente isso. Todos os colaboradores da empresa, sejam, né, CLTs, terceirizados, enfim, qualquer nome que a gente queira dar, é importante que todos saibam justamente o direcionamento e quais são os resultados esperados. Então, é isso que vai fazer depois com que as ações sejam desenvolvidas e todos saibam se estão trabalhando dentro da mesma direção ou se estão saindo fora da direção. Ou propostas, né, que não estão adequadas e que não coincidem com os objetivos que estão sendo propostos e foram aprovados. Então, eu sei também que eu não vou propor uma coisa que não está aprovada ou não foi discutida, porque já está claro que está estabelecido, né? Então, é isso que eu queria comentar aqui nesses 2 momentos aqui de você olhar uma empresa e perceber que, de um lado, eu posso fazer um diagnóstico e, de outro, eu posso justamente já fazer uma proposta de ação. Ou seja, apesar do OKR ser um indicador, ele me possibilita justamente ter um plano de ação a partir daí. Então, eu tenho justamente o que eu constatei na situação real da minha empresa e eu estou associando a isso claramente como eu vou resolver essa questão. Então, é isso que você pode ver que com 2 ferramentas a gente consegue, ou com 2 modelos, ou com 2 análises, a gente consegue ter um grau bastante grande no sentido de aprofundar uma discussão e, com isso, chegar a bons resultados, ou pelo menos ter clareza sobre o que a gente quer fazer. Bom, mas o que tudo isso tem a ver, né, com o nosso tema de hoje? Tem a ver com um ponto que é extremamente importante, que é essa inter-relação entre gestão, economista e economia, onde, para que eu possa ter essa clareza do que é que eu vou reduzir, do que é que eu vou eliminar, do que é que eu vou elevar, eu vou criar, e depois quais são os meus indicadores, claro que isso vai passar por um entendimento muito claro de macroeconomia, de microeconomia, e claramente é onde entra o papel fundamental de um economista que vai justamente nortear uma discussão como essa. Hoje, quando a gente faz esse diagnóstico, quando a gente trabalha esses indicadores, é fundamental ter na equipe, né, numa equipe multidisciplinar, ter um economista que possa jogar luz sobre essas questões, que aparentemente podem estar muito longe, mas nós vamos ver que está cada vez mais perto. Vamos pegar 3 exemplos aqui que eu queria trazer para a reflexão de todos. Primeiro é a questão de Estados Unidos e China.
Então, vem muito essa questão de, será que essas duas economias vão entrar ou estão rumo a uma recessão? Não é só sim ou não, né? A questão pode ser, será Estados Unidos uma coisa, China é outra. Agora, quais são os efeitos da China perante, principalmente, um país como o Brasil, que tem na China o seu maior cliente, quando a gente fala em termos de exportação. Então, nós precisamos entender melhor essas questões e ver se eles mudarem alguma coisa lá, claro que nós vamos ter alguma questão que nos impacta bem aqui. A questão na guerra da Ucrânia vai afetar o comércio exterior? Claro que a gente já está vendo que sim. Agora, claramente sobre o Brasil e que indústrias, que setores econômicos vão ser mais ou menos afetados por isso. A gente já viu que, de uma forma geral, se fala muito nos fertilizantes, por conta de se importar muito da Rússia, etc. Mas a gente está vendo que nós temos aí uma entrada num terceiro ponto que eu estou colocando aqui, que é a recuperação da atividade, né, no mundo, atividade econômica, depois desse passar da pandemia. Nós estamos vendo que a China, como fez o lockdown agora em Xangai, abriu, né, hoje um pouco mais aí para se trabalhar, shopping, etc. Mas ainda nós estamos tendo problemas de entrega e tem muitos, né, industriais com problemas de falta de matéria-prima e nós estamos vendo isso em vários setores, né, férias na indústria automobilística, né, entre outros produtos que estão faltando. Então, essa questão da cadeia produtiva tem um problema por aí. O deslocamento de serviços, de bens, aí desequilíbrios no mercado de trabalho. Então, nós estamos vendo que, de um lado, nós estamos tendo fábricas, produtos faltando, e, de outro, nós estamos tendo um mercado de trabalho que tem desemprego, de um lado, mas também tem uma alta procura por profissionais de tecnologia. Então, o mercado, né, nós não temos hoje programadores, nós não temos cientistas sociais, nós não temos engenheiros de software suficiente para atender a demanda que as empresas estão precisando. Então, ao mesmo tempo, tem dois paradoxos bastante grandes. Gente procurando emprego, mas sem uma qualificação que as empresas estão exigindo, e, por outro lado, profissionais que têm muita qualificação e têm muitas ofertas de emprego. Então, e esses são pontos onde vão mexer com a minha estrutura. Então, se eu estou claramente querendo expandir os meus negócios, eu tenho que ficar atento se eu vou ter os produtos e os serviços para atender esse mercado, eu vou ter que prestar bastante atenção se eu vou estar com profissionais para que sustente essa minha expansão. Então, não adianta eu querer expandir ou criar novas tecnologias na minha empresa se eu não tenho nem terceirizados e nem pessoas internas que podem contribuir com isso. Então, daí que vem uma leitura externa extremamente importante para eu compor essa questão, né, de o que eu estou imaginando enquanto portfólio de produtos e quanto eu estou olhando com indicadores. Ou seja, para ir finalizando, atualmente, não tem como uma empresa não pensar numa gestão de performance, ou seja, de resultados. E todos nós estamos com isso claramente sendo demandado. Então, é preciso um trabalho onde todos na organização consigam entender para onde é que a empresa está indo, onde é que ela quer chegar, como ela quer chegar, e claramente sabendo se chegou ou não. E isso passa pelo trabalho da economia e, obviamente, passa pelo trabalho da gestão, passa pelo trabalho da administração. Então, uma equipe multidisciplinar é absolutamente cada vez mais fundamental para que as empresas, no caso especialmente do Brasil, as pequenas e médias possam crescer, se desenvolver e, com isso, gerar mais empregos, que é o que nós estamos mais precisando e torcendo para que isso aconteça. Então, era isso que eu queria colocar inicialmente. Uma vez mais, agradecer aí o convite da Fernanda e do Conselho e ficar à disposição para poder falar mais a respeito das dúvidas, críticas, sugestões que vierem. Muito bem, Alfredo. Obrigada pela tua explanação. É interessante como as coisas, as ciências se misturam na questão de uma gestão. A gente percebe assim que
São tantos aspectos, né? Não são nem só econômicos, nem só contábeis, nem só de administração, mas que, na soma, é muito importante que o profissional tenha tudo isso em mente, né? Dessas formas de gerenciar e também a maneira de se adaptar à situação. Por exemplo, anotei aqui para te falar, né? Quando você fala dessa visão do Oceano Azul, né? Que é eliminar, reduzir, elevar e criar, né? Na sua percepção, estaríamos empresários atentos para esse momento de mudança de ferramentas, ou então, de ferramentas de gestão, né? Ou então, seria assim, a tendência é que eles continuem utilizando as mesmas ferramentas de antes, né? É claro que tudo isso depende do porte da empresa, da formação do empresário. Nós vemos também, no momento, muitas pessoas que estão saindo do mercado de trabalho e abrindo o seu próprio negócio. Às vezes pequeno, às vezes médio, às vezes assumindo alguma empresa da família. Então, ficou nítido assim para mim que é preciso mudar essa tendência de quais ferramentas estarão mais indicadas, né, para a correção deste rumo. Então, não sei se você concorda com isso. Então, eu vejo assim, Fernanda, que, de uma forma geral, eu diria que as empresas não estão fazendo, de uma certa forma, a sua lição de casa, porque nós temos que pensar em termos de Brasil. Não adianta a gente pensar numa bolha, né? Não adianta a gente dizer, a Nestlé, a Natura, o Nubank, Magazine Luiza, quer dizer, se a gente for pelas exceções, nós vamos ver que tem empresas que estão utilizando, né, alto grau de conhecimento, né, estão se utilizando das ferramentas mais modernas possíveis, então né, tem uma equipe que muito bem formada, então tem tido resultados em função disso. Mas se a gente vai olhar o Brasil e a média do Brasil, e principalmente olhar pequena e média empresa, aí nós vamos ver que a diferença é muito grande. Então, e é isso que justamente tem afetado, por isso que muitas empresas ou fecharam, estão fechando, porque ele já não tinha feito uma lição de casa antes. A pandemia só acelerou o quê? A piora. Então, e aí, na medida que vem o desespero, aí, claro que não dá tempo de ficar estudando, procurando, né? E as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Então, eu vejo que ainda tem muita empresa que ainda não se atentou para que é preciso dar uma atualizada nas ferramentas que estão utilizando, em termos de gestão. Uhum. Você escreveu agora este livro digital, né? Sim. Chamado Inteligência Competitiva, a construção de mini cenários e a gestão de alta performance e OKR. Queria que você explicasse um pouquinho esse conceito de mini cenários, a eficácia, por favor. Sim. Então, é assim, normalmente quem, né, nós todos profissionais sempre estamos trabalhando com uma questão chamada planejamento estratégico. Isso, né, é comum, faz parte da vida de todo mundo. Alguns desenvolvem, outros revisam, outros fazem parte de uma equipe que tem essa discussão. E durante muitos anos a grande questão era planejamento estratégico, é aquilo que é feito de longo prazo, é aquilo que é feito para 5, para 10, para 15 anos, porque a empresa precisa investir, então precisa saber se vai investir corretamente ou não. Até que, depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, eu faço parte de uma associação americana de profissionais que trabalham com estratégia e inteligência. A partir da crise de 2008, da quebra do banco, como todo mundo já sabe, eu convivi com um grupo de profissionais que estavam desenvolvendo uma metodologia de fazer cenários em 6, 12 e 18 meses, e que eles chamavam de mini cenários. Eles me chamaram para participar de um grupo que trabalhou para um dos bancos, que depois está no Brasil, e depois eu vim trabalhar para esse banco também no Brasil, com essa ideia de, em vez da gente... A crise de 2008 foi estrondosa, assim como essa é muito maior até que a de 2008. Então, daí o momento e a importância de se pensar em mini cenários. O que quer dizer isso?
eu pensar uma direção e o futuro por uma empresa em 6 meses é algo que eu consigo ter alguma possibilidade de visão. Se eu esticar um pouquinho mais para 12, ou no limite dos 18 meses, eu consigo ter um mínimo de possibilidade de começar a ter uma visão para ver que direção essa empresa vai tomar. E eu discuti alguns aspectos. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil agora sabendo que no segundo semestre nós temos eleições e temos Copa do Mundo. Então, o que isso, por exemplo, pode significar por uma empresa que fabrica eletroeletrônicos, no caso televisão? Em 6 meses, aumenta ou diminui a venda? E aumenta que tipo de venda de que tipo de produto, então que tipo de portfólio eu posso ter? Então, é uma questão mais pontual. E em 12 meses, o que vai acontecer? Eu vou lançar uma televisão nova, que eu precisei de muito tempo de pesquisa, que tem um custo interno para mim muito grande. Daqui 12 meses eu vou vender esse produto também, ou ele só vai vender na Copa e vai passar depois. E em 18 meses, a tecnologia já avançou, já tem outras exigências, outras necessidades, outros lançaram outras coisas. O que eu vou fazer com essa televisão que eu lancei hoje? Então, são questões como essa que eu posso discutir desde as questões de produto, e aí tendo não aquela história de o cenário positivo, o cenário negativo e o cenário mais ou menos ou do meio. A ideia desse grupo foi justamente não ter isso. Eu discuti questões. Então, vamos discutir economia. No Brasil, economia é a primeira página de jornal. Então, eu preciso discutir como será a economia no segundo semestre, como será a questão de tecnologia, como será a questão social. E, com isso, eu vou, em vez de fazer um cenário apenas, eu posso ter 2, 3 que, ao ter um olhar um pouco mais amplo e com tempos diferentes, eu consigo começar a ver onde a empresa pode investir ou não pode, ou seja, eu levar para a direção, eu levar para a discussão uma possibilidade de ter tomadas de decisão com algumas premissas um pouco mais fortalecidas do que meramente ideias muito genéricas, né? Então, daí que surgiu essa ideia de mini-cenários. A gente veio, como eu vim trabalhando nisso na última década, e tem muita gente que me pergunta como é isso, como é, então, essa teoria do mini-cenários. A partir daí, então, que a gente resolveu publicar para que outras pessoas possam conhecer, e que justamente o momento que a gente está é o mesmo momento que os Estados Unidos estavam em 2008. Quer dizer, o Brasil de 2022 e 2023 é o que foi os Estados Unidos lá em 2008. Certo. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para colocar. Tá bom? Fernanda, eu tenho uma questão. Posso fazer? Por favor. Então tá bom. Eu consegui aqui, tive só que desligar a câmera, mas eu consegui acompanhar com atenção aqui a observação do Alfredo. Esse livro Estratégia do Oceano Azul, Alfredo, se não me engano, não devo me enganar, a gente lê tanta coisa, mas eu se lembro apropriadamente, o exemplo que eles davam era sobre o Circo de Soleil, né? Sim. Que o Circo de Soleil tinha deixado os seus... Não tinha concorrente, era um circo que não tinha leão, que tinha inúmeros atributos competitivos incomparáveis aos outros, e que eu lembro, né, vários anos atrás, uma década atrás, eu tentei comprar um ingresso aqui, além de ser caríssimo, não tinha, né? Tá mais ou menos como o Coldplay hoje. Mas, de outro lado, Alfredo, o Circo de Soleil passou por dificuldades tremendas. Se não me engano, até pouco tempo atrás, entre aspas, quebrou. Tá retomando, tal, etc. Eu pergunto, mesmo empresas assim que são exemplos, né, dos livros, textos e de livros espetaculares como esse da Estratégia do Oceano Azul, tem problemas. Onde é que eles erraram? O que a gente pode dar como lição desse próprio case para as empresas e para os empresários que vão nos assistir? O que os economistas podem aprender com isso, né, nessa volatilidade toda aí que o mercado impõe à realidade? Assim, para quem, né, leu, acompanha essa questão, essa proposta dos professores aí sobre a estratégia do Oceano Azul, todo mundo sabe que esse trabalho é uma continuidade do trabalho do Michael Porter, professor da Harvard, né, que fez vários livros
falando a respeito de competição, falando a respeito, né, as famosas 5 forças de Porter, análise da indústria e por aí vai. Então, esse é um trabalho que, na verdade, acabou sendo, vamos dizer, uma forma mais clara e objetiva, porque muita gente, né, tem dificuldade um pouco, realmente o livro do Porter, né, os conceitos do Porter são mais complexos, então esse foi uma leitura um pouco mais leve, com essa, vamos dizer, metáfora do oceano vermelho com azul, que é para você entender ou buscar oportunidades. Eu vejo assim, eles fizeram claramente, óbvio, os cases, algum dos cases, claramente o pior de todos, aqui se fala hoje, acabou sendo o Cirque du Soleil, e também hoje esse é o grande ponto, né, de qualquer um, de qualquer autor, professor, conteudista, que vai pensar numa empresa que está indo bem e, de repente, dali a pouco, por algum momento, a empresa não está mais. Então, você escolher um case, um caso empresarial hoje, é uma situação muito delicada. Eu vejo muita gente que falou tanto, a Magazine Luiza está explodindo, tá, é ok, uma bela empresa, muito bem administrada, etc., mas quem comprou ações, como está hoje, né? Então, está exatamente com essa preocupação também, né? Então, eu vejo assim, o livro tem coisas que ficaram interessantes, eu achei essa que eu apresentei, eu acho que esse é um exercício positivo, e tem coisas que, evidentemente, você tem que reconsiderar. É aquela história do vamos reconfigurar o nosso software aqui, porque eles mostram a questão da curva de valor, que ainda continua sendo uma boa ideia, só que eu tenho que pensar claramente que o Cirque du Soleil, né, foi um exemplo de um determinado tempo, tem que examinar como uma fotografia, né? Foi uma fotografia de um tempo que hoje provavelmente ela não serve mais, né? Então eu vejo que é a seleção, né? De novo parece meio Darwin, mas é um pouco isso, né? A gente precisa fazer uma seleção no que foi apresentado, tem coisas que ainda valem, coisas que ficaram para trás. E acho que esse hoje também virou a grande complexidade de todos os autores, né? Porque tem muita gente que diz assim, planejamento estratégico não serve mais, então joga o livro fora, não serve mais o livro, né, de administração porque ficou para trás, o livro desse ou daquele, né? E também acho que não é bem assim, né? Não é porque, claro que a pandemia tem acabado e modificou muita coisa, mas também não dá para jogar tudo fora porque tem clássicos, né, que vão acabar ficando por aí, que toda empresa ainda precisa fazer, né? E tem muita gente que não chegou lá, né? Maravilha, obrigado. Concordo plenamente com o que você mencionou. Obrigado, viu? Imagina, obrigado a você pela pergunta. Não dá para generalizar, né? Quer dizer, queria te fazer, da minha parte, uma última pergunta a respeito da aplicabilidade dessas ferramentas, dentre elas a OKR, no dia a dia de uma gestão, por exemplo, de um profissional economista que ele esteja trabalhando ou numa posição de CEO ou numa posição de um gestor de uma área de custos, uma área de pricing, uma área de financeira, como seria a viabilidade de se aplicar, a aplicabilidade desse método para a utilização do profissional economista. Perfeito. Vamos pensar o seguinte, tem vários economistas chefes de áreas, né, de departamentos de economia de instituições financeiras de bancos. Então, qual é o papel desse economista-chefe, né? O que é que ele precisa fazer? Então, ele pode fazer desde boletins mensais, semanais, quinzenais, ele pode fazer, faz leituras sobre, né, N publicações para poder montar esse boletim, ele vai fazer apresentações, ele vai estar em reuniões, ou seja, ele tem uma vida onde ele está envolvido com questões de estudo, questões de análise, questões de preparação e questões de apresentação. Então, como é que eu posso medir isso? Que é exatamente esse é o ponto. Então, eu, economista-chefe do Banco Y, eu vou apresentar um boletim para os que são aqui do meu private banking ou do meu grupo aqui de alta renda. Muito bem, eu vou fazer algo, uma apresentação, um boletim, uma reunião, de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, uma vez a cada quinzena, enfim, como será isso? E o que é que vai ter
nesse meu trabalho. Vou apresentar exatamente o quê? Opções de investimento, vou estar dando recomendações ou vou simplesmente fazer uma análise sem dizer claramente, né, onde ele deveria investir, em que ação, em que empresa, e etc. Então, ou seja, existe a possibilidade de eu colocar o trabalho de uma forma quantitativa e qualitativa. Quantitativa é, bom, ok, quantos boletins sobre o mercado o banco vai fazer, essa área de economia vai fazer? Ah, um por mês. Ah, tá, então são 12. Ah, muito bem. Não vamos fazer janeiro, YZ. Sim ou não? Ah, e quando as empresas, depois que as grandes empresas, que as SAs, entregarem os seus balanços, quando chegar a junho, nós vamos fazer um boletim extra especial para dizer o que aconteceu, sim ou não, né? Então, é essa a proposta do OKR, né? De eu justamente começar a ter uma direção, ter uma clareza e ter uma forma de medir o resultado, que sempre o recomendável é que tenha um número nisso. Então, são 12 boletins, são 15 reuniões, são 25 estudos, são X leituras, né? Vou assinar X revistas, vou assinar X conteúdos, né? Então, o importante é exatamente isso, né? Você ter uma forma de ver se o trabalho está acontecendo e para que ele está acontecendo. Super interessante. Tudo que vai com método, as chances de dar certo são muito maiores. Porque assim fica também claro, porque tem muita, principalmente em trabalhos como esse, que são intelectuais, a percepção, às vezes, das pessoas no geral é uma coisa complicada, e eu fiquei pensando exatamente nisso, né? O trabalho de um economista-chefe de um banco não é uma coisa nada fácil, é uma coisa para lá de complexa e uma coisa para lá de delicada. Então, para você entender um trabalho como esse, né, e mostrar para todos, né, porque obviamente não é só para os acionistas do banco, nem para o presidente e diretoria do banco, né, mostrar para os outros funcionários a importância disso, né? Então, você tendo uma forma que seja mais clara, né, mais objetiva, isso ajuda e facilita muito, né? Porque o boletim que ele está fazendo lá sobre economia vai parar na mão de um gerente, né, que não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma bagagem que ele, economista, tem, principalmente do ponto de vista que ele está olhando, né? Então, é alguém que precisa entender claramente como vai apresentar, né? Porque se alguém fizer uma pergunta, o que isso quer dizer que está aqui nesse boletim? Se a pessoa não souber, não tem a menor, não dá para perguntar depois tudo para os universitários, né? Precisa ter um mínimo também de conhecimento, né? Ok. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Tudo bem, Haroldo? Podemos encerrar? Para mim tá ótimo, ele deu uma aula aí, o pessoal tá tímido aqui, mas foi excelente, uma aula, podemos encerrar. Essa é o tipo de apresentação que a gente tem que rever. Muita coisa, né? Para a gente pensar aí e acompanhar, né? O seu livro é digital, né, Alfredo? Essa é uma versão digital que eu fiz exatamente também para facilitar um pouco, né? Tá todo mundo também, eu tenho algumas pessoas já caminhando nessa linha de ter o livro digital, né? E não mais o físico, então foi já para também começar a entrar um pouco nesse mundo. Interessante. Bom, de minha parte, eu tenho a te agradecer por estar aqui conosco, nesse momento, ter passado seu conhecimento. E com certeza a gente vai estar aí no nosso dia a dia refletindo, buscando informação a respeito. Até mesmo porque a gente não pode ficar para trás dessa evolução, né? É verdade, verdade. Experimentar o novo para poder facilitar a nossa vida, nosso dia a dia, para alcançar os nossos objetivos. Obrigada, Alfredo. Imagina, muito obrigado a você agradável. Pela mediação e pelo convite. A Regina, que está aqui conosco e nos foi a madrinha. Contato aí com o Alfredo. Regina, obrigada. E agradeço ao Haroldo a presença, ao Júlio e a todos os demais. Uma boa noite a todos. Alguém faria uma palavra de encerramento? Júlio? Eu posso fazer aqui, Fernanda, tendo em vista a gentileza do Alfredo, agradeço também a Regina, a gentileza de ter nos ajudado a trazê-lo aqui. Foi uma aula de verdade. Tenho a plena convicção de que vai ser bastante assistido depois.
E especialmente, Fernanda, agradeço a você por me ajudar a levar informação de qualidade aos nossos colegas economistas com tanto brilhantismo. Então, aí eu passo para o Júlio. Júlio, também te agradeço aí, você aí até essa hora aí também nos ajudando a levar aquilo que o presidente Pedro nos colocou como missão principal, né? Melhorar o nível de conhecimento e a formação dos nossos colegas economistas, contribuindo para a sociedade de uma forma geral. Então é isso, agradeço imensamente, Alfredo. Muito obrigado, uma boa noite a todas e todas, pela honra aí do convite. Boa noite. Júlia, com você. Perfeito, pessoal. Muito obrigado mesmo ao palestrante Alfredo, Haroldo, Fernanda, todos os presentes aqui nessa sala hoje. Ressalto, então, mais uma vez, que essa live vai ficar disponível na TV Economista a partir da próxima semana. Então, eu desejo uma excelente noite a todos. Lembrando que essa semana, até sexta-feira, todos os dias 18, nós teremos lives aqui nesse mesmo canal. Então, convido todos a participarem. Estaremos juntos nessas ocasiões. Então, um abraço a todos e uma excelente noite, pessoal.